aí na lista encontrada pela PF estariam envolvidos, inclusive, nesse escândalo do INSS, o que torna esse escândalo bilionário ainda mais grave. Vamos chamar senador Eduardo Girão. Boa tarde, senador. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa Entre Linhas. Muitíssimo boa tarde, uma honra, Mariana, estar participando com você, com o Frederico, com todos que estão nos assistindo, nos ouvindo a partir do programa Entre Linhas. Dois assuntos para conversar com o senador. Queria começar falando sobre essa questão mesmo, do possível mensalão do INSS, o que tornaria esse caso ainda mais grave. Então é possível que deputados e senadores estivessem aí numa lista e todo participando de fato de uma forma ativa desse esquema, senador. Pois é, e tudo isso vem à tona, por isso que a gente fica na dúvida, será que é um vazamento seletivo, novamente, porque o Senado está completamente vazio, eu acho que só tem eu aqui, hoje no Senado Federal, tá tudo bloqueado aqui pelo BRICS, vai ter umas atividades do BRICS aqui na capital federal, e o Senado não vai ter sessão, não vai ter comissão, mais uma semana parada e, justamente, aí é aquela velha história, eu aprendi na vida que não existe coincidência, nada é por acaso. Eles vão fazer o julgamento da questão do marco da internet, marco civil, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, e aí é revelado o nome de, assim, aqui e acolá, essa questão de que existe um mensalão em cima do aposentão, beneficiando alguns políticos, e a gente precisa saber, a gente precisa repercutir isso, cobrar posicionamento, e justamente no momento que se vem essas informações todas, eles fecham o Congresso. Aí fica a pergunta para você tirar as suas próprias conclusões. Por que acontece isso justamente agora? Por que isso não saiu semana passada? Por que não avisaram há mais tempo? Então a gente entendeu que o Davi Alcolumbre postergou para o dia 17 a nossa sessão do Congresso, onde vai ser lida a CPMI da Damares. Eu, particularmente, discordo dela, vi pela mídia que ela fez aí elogios ao Omar Aziz, e todo mundo viu o que o Omar Aziz fez na CPI da Covid, um palanque eleitoral para desgastar o governo, para promover o Lula. Faziam-se reuniões na CPI, lá junto com o Lula, chegou isso a vazar, que o Lula participou de algumas reuniões com o presidente da CPI, e enfim, e a gente espera que essa CPMI, que juntando Senado e Câmara, ela tem um desfecho diferente. Nós vamos denunciar, se o governo Lula vier de novo, como ele fez também na CPMI do dia 8 de janeiro, ocupar os espaços da comissão, relatoria, presidência, os membros que sequer assinaram a instalação, e é o mesmo caso agora com o roubo do INSS. Se eles quiserem tomar a CPI para bloquear, para sabotar a investigação, pelo menos enquanto a gente tem rede social, nós vamos denunciar para a população brasileira mais essa marmota dentro do Congresso Nacional. Senador, na semana passada o tema mais discutido no Brasil foi a provável aplicação das sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Como é que o senhor tem visto a repercussão em torno desse fato e a própria postura aí do ministro das Relações Exteriores do governo Lula em relação a essa eventual sanção a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes no primeiro momento, mas se discute inclusive que ela seja estendida para demais agentes públicos aí envolvidos nessas violações à liberdade de expressão no Brasil? Olha, a gente tem que respeitar, Respeitar, não cabe a mim ficar comentando a aplicação de eventuais desvios. Aqui no Brasil a gente sabe que nós estamos vendo um cerceamento de parlamentares, de jornalistas, uma caçada implacável à livre opinião, censura comendo solta. Agora, se pegou americano lá, empresas americanas, é uma decisão dos Estados Unidos,
né? E a gente tem que respeitar o posicionamento. Não cabe a mim fazer nenhum julgamento sobre leis de outros países, posicionamentos de governos do exterior. Agora, o que eu posso dizer é que o Lula sair em defesa de Alexandre de Moraes, como ele fez esse final de semana, eu acho que é algo assim que mostra a subserviência, né, do Palácio do Planalto ao Supremo, né? Aí fica aquele questionamento, devolvendo a gentileza de que aconteceu durante as eleições de 2022, que se censurava tudo em relação ao então presidente, que na época concorria, o Bolsonaro, que não podia dizer que o Lula era amigo de ditador, que não podia dizer que o Lula defendia, que o PT defendia o aborto, né? E logo depois, até o documentário do Brasil Paralelo teve uma censura prévia, né, pela ministra Carmen Lúcia, dizendo que não, censura a gente só pode até aqui, né? Vale até o dia 30, depois das eleições não. Mas a gente viu que continuou tudo, e o errado não pode ser aplicado jamais, né? Porque aí os fins justificam os meios, né? Então, será que é retribuindo a gentileza agora, né, de tudo, como o TSE, no meu modo de entender, funcionou como um verdadeiro partido político naquele momento, com um lado na história, de forma totalmente parcial para o Lula, né, com essas censuras todas para um lado e para o outro não, né? Então, assim, eu vejo que fica feio para a diplomacia brasileira, que sempre teve um histórico de neutralidade, de construção de uma cultura de paz. Você pegar grandes nomes, né, brasileiros, um deles dá nome ao plenário do Senado Federal, que é o nosso patrono, Rui Barbosa, né? Você tem Oswaldo Aranha também, tantos outros nomes brilhantes. Aí, no governo Lula, de 2023 para cá, o que é que a gente vê? Estende o tapete pro Maduro, tapete vermelho, com 3 meses que o Lula tinha assumido, estendeu aí com honras de Estado, né? Foi recebido no Brasil. Algo que, meses antes das eleições, não podia dizer que ele era amigo, que ele tinha boa relação. Olha só. Aí, logo depois, você tem sinais trocados com Daniel Ortega, que persegue cristãos, né? Um silêncio ensurdecedor do Brasil nas barbaridades de direitos humanos que acontecem naquele país. O silêncio com os presos do 8 de janeiro. O governo Lula, pelo contrário, né? Ele faz enfatizar essa intimidação, né? As prisões arbitrárias de pessoas que não tiveram direito à ampla defesa, o contraditório, que as pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, nem pela justiça, que não tem prova nenhuma, né? Apenas copiaram e colaram, ou seja, não tem individualização das condutas, estão sendo massacradas, né? Não tem individualização das condutas, estão sendo massacradas, né? E o governo Lula faz avalizar isso, né? O PT aqui na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que era presidente nesse período, o senador Paulo Paim, nunca falou um pio sobre isso, né? Não, a gente, inclusive, pedimos para fazer visitas aos presos e não se tinha posicionamento com relação a isso, para fazer audiência pública nesse sentido, era um boicote, né? Então, o governo Lula flertando descaradamente com agora a Rússia, com o Putin, né? Com a China. Então a gente, e fala lá, ainda vai a primeira-dama dizer, olha, me ajuda lá o Brasil com relação à liberdade de expressão lá, que estão falando tudo. Eles usam as crianças para fazerem o que estão querendo fazer quarta-feira, né? Então, assim, é um povo que joga baixo, é um povo que não tem escrúpulo nenhum, né? E a gente sabe do histórico, né? Pegar uma pessoa que foi descondenada, colocar na presidência da República, né? O que é que você vai esperar sobre tudo que está acontecendo no Brasil? Estatais quebrando,
estatais dando um prejuízo numa série histórica de 20 anos, escândalo para lá, escândalo para acolá, roubar das pessoas mais que estão numa situação mais vulnerável, na velhice, né, que passou a vida inteira poupando ali, contribuindo para ter uma aposentadoria digna, para comprar remédio, pessoas que ganham um salário mínimo, do Nordeste, né, a maioria do Nordeste. Então, assim, é desumano isso, é algo assim que dói na alma e no coração do cidadão de bem. Mas você pode ter certeza, quero aqui repetir, nós estamos acordando, os brasileiros de todo o país. Estive esse final de semana lá em Fortaleza, no Ceará, e nas ruas as pessoas dizendo, olha, não dá mais, continue firme, porque a gente vai mudar, vamos nos engajar para levar a direita de novo ao poder, seja no Senado, na presidência da República. E os conservadores, a nossa esperança é esse levante das pessoas de bem, que tem realmente a mensagem da defesa da vida, da família, da ética, da liberdade, para que possa fazer essa mudança urgente no Brasil, porque a data limite é o ano que vem. Ótimo, senador. Ainda no âmbito aí, né, dos abusos do judiciário, gostaria que o senhor comentasse também, né, sobre a missão que o senhor lidera, né, da saída aos Estados Unidos para visitar, ouvir também 3 presas políticas pelo 8 de janeiro que fugiram, né, do Brasil e foram presas no Texas. Como tem sido feito, organizado isso? Importante, Mariana, o modus operandi da gente, né? É bom que fique bem claro isso. Você vê que nós fomos na Argentina 20 dias atrás visitar lá os presos brasileiros. O Alexandre de Moraes não autorizou que a gente visitasse os presos no Brasil. Olha que loucura. Senadores da República não poder visitar brasileiros presos injustamente pelo dia 8 de janeiro. Olha os direitos humanos dessa turma como é que é. Não sei o que é que ele tem medo que a gente vá ver. Mas lá na Argentina a gente foi, conseguimos a autorização da Justiça da Argentina, fizemos um relatório, foi aprovado, foi disponibilizado, tá para todo mundo ver, na Comissão de Direitos Humanos. Fui eu, senador Magno Malta, senadora Damares, alguns assessores pagos pelo bolso da gente, tá? Importante você saber disso. A turma do outro lado, né, a turma da esquerda, do PT, desses outros partidos da base do governo Lula, quando quando viajam para o exterior, é tudo às custas de quem paga imposto, né? Mas a gente não. A gente faz questão, porque isso é ideal. A gente vai por ideal, não é por projeto de poder, é por dever, né? E aí agora tem uma nova missão, uma nova diligência, que nós estamos aí vendo data para visitar também presos, pessoas que a gente não pode chamar de fugitivos, porque são pessoas que não tiveram seu direito respeitado no Brasil e foram procurar asilo em outros países, né? E estão sob a tutela do Estado, foram presas, e a gente tem que, de uma certa forma, ver como é que estão as condições sanitárias, como é que está a condição jurídica dessas pessoas e, de uma certa forma, ter um olhar, né, do parlamento brasileiro sobre... São vidas, e repito, vidas que nunca tiveram problemas com a justiça nem com a polícia. Então, essa missão não tem data ainda, não está definida a ida para os Estados Unidos. Nós vamos ter que voltar na Argentina também, porque a coisa ainda não andou de acordo com as informações dos brasileiros que buscam asilo naquele país, né, e que estão com a documentação lá, mas tem um aparelhamento dentro do governo Milei, né, que não está deixando exatamente esse direito das pessoas que são perseguidos políticos serem respeitados naquele país. Então nós vamos ter que voltar, inclusive cobrar do presidente Milei, realmente, se aquele lema dele, liberdade aquela coisa que ele gosta de falar, se realmente aquilo é só retórica ou se aquilo é para valer, né? Porque ele sabe tanto quanto a gente que existe uma perseguição política no Brasil, ele já verbalizou isso,
né? Mas, na prática, o seu governo não está tendo a atenção devida com os brasileiros que estão sofrendo muito lá, inclusive com condições sanitárias que não deixaram a gente ver as condições sanitárias, né? E a gente precisa voltar para concluir o trabalho lá na Argentina e para os Estados Unidos também, nesse período, praticamente ali, para a gente concluir essas duas diligências sobre os brasileiros que estão naqueles países. Ótimo, senador Girão. Tem outro assunto também que eu gostaria de conversar com o senhor, que é uma das últimas falas aí de Lula, e dessa vez fazendo elogio ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele disse que o Hugo Mota será bem tratado pela esquerda. Tudo isso aconteceu em meio aí à crise pelo aumento do IOF, e isso pode ser visto, né, como uma tentativa de Lula de se reaproximar novamente do Legislativo, tentando aí apoio a essas medidas impopulares. Qual que é a visão do senhor? Mariana, o jogo para mim é casado, né? Nós estamos diante de um regime, não esqueça disso. Um regime Lula e alguns ministros do STF. Então esse regime, ele joga junto, é um time, né? O parlamento, a grande maioria acovardada, né? Embora que nós tenhamos nomes, tanto na Câmara como no Senado, que estão tentando lutar contra esse regime. E esse aceno que o Lula faz aí é aquela velha história do morde e do assopra, né? Ou ele faz um aceno aqui e alguns aliados dele, né? Inclusive a gente sabe disso, né? Que a maioria do pessoal que está lá indicado por ele, né? E pelo PT, e essas pessoas o que é que fazem? Vão lá atrás de operação policial. Surge do nada, começa a ter operação, chegar processo dentro do STF, tem o teu pai com as emendas parlamentares, tem não sei quem com as emendas parlamentares. Então aí fecha o circuito por um lado para que o outro possa conversar. Eu vejo dessa forma, né? É triste ver essa prática da cooptação. O governo Lula está sem dinheiro, né? Eu vejo que o ministro Flávio Dino está aí nesse trabalho de trazer transparência às emendas, o que eu acho que não devia nem ter emenda. O Senado e Câmara não é papel de parlamentar, tá ordenando recursos, né? O nosso papel é, claro, fiscalizar o Executivo e fazer leis, né? Mas o ministro Flávio Dino, que antes era ministro do Lula, olha o detalhe, da Justiça e da Segurança Pública, que disse, se o Congresso não deliberar sobre o controle das redes sociais, ou o governo Lula vai fazer, ou o STF vai fazer. O que está acontecendo agora? O governo Lula acionou o STF. Isso é uma pedra cantada. Lá atrás, pode pegar esse vídeo para você ver a ameaça que ele fez. E agora está concretizando a ameaça. Pensa que a gente é bobo? Absolutamente, né? Então é bom que as pessoas... Isso tem que ser exposto para as pessoas entenderem o jogo bruto aqui dentro. E aí esse ministro, que para mim parece mais um líder do governo Lula dentro do STF, né, vendo que o governo está sem dinheiro, está acabando o dinheiro, vai lá e bloqueia as emendas. Vamos ver se vai bloquear mesmo ou se vai liberar para os amigos do rei, né? Mas me parece que as coisas no Brasil são 2 pesos e 2 medidas. Então, é muito triste ver esse tipo de instrumentalização de entidades importantes por projetos políticos. Então, quando você vê, há pouco tempo atrás, Mariana e doutor Frederico, você vê há pouco tempo atrás notícias saindo aí de preocupação de ministros do STF com o Senado em 2026, o ministro falando com o governador, articulando para que venha um candidato ao Senado, que encontrem nomes de peso. Por quê? Porque o problema do Brasil hoje é o Senado Federal. Todo mundo já entendeu isso. Não tem como negar, né? Porque o Senado não cumpre o seu papel, né? Não tem a coragem para botar um pedido de impeachment
de ministro do Supremo. Eu estou dando entrada nessa semana, mais um pedido de impeachment, né, que é sobre esse caso da CBF, de interferências liminares com contratos milionários. Estou entrando com o pedido de Gilmar Mendes sobre isso. Mas o Brasil espera que o Senado, a instituição, se levante. Com Alcolumbre é muito difícil, porque mais parece um puxadinho do governo Lula e do STF, desse regime. É isso que o Senado está se prestando, esse desserviço à população brasileira, com as viagens de Alcolumbre, com Lula, visitando aí os ditadores, empurrando com a barriga a instalação da CPMI e tantas outras coisitas mais que acontecem aqui nos bastidores. Eu nunca vi o Senado tão prostrado como eu estou vendo agora nesses últimos tempos. Senador, o senhor mencionou aí o nome do ministro Flávio Dino. Foi noticiado agora que ele é o relator de um caso no STF que envolve a investigação do atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, pois quando o Rui Costa era governador da Bahia, ele também foi presidente do consórcio do Nordeste, que congrega ali os 9 estados do Nordeste, em que houve a compra ali de 300 respiradores pelo valor de 48 milhões de reais e que eles não foram entregues. E agora a gente sabe que o Flávio Dino, que foi colega inclusive do Rui Costa no governo Lula, é o relator desse caso. O que você acha aí dessa nova notícia envolvendo o STF? Essa turma perdeu o pudor, né? Se o ministro Flávio Dino não devolver isso, se declarar impedido ou suspeito para analisar isso, é mais uma coisa constrangedora para a República, porque é um conflito de interesse, né? Ele era governador desse consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, vou explicar para vocês que eu sou do Nordeste, é um consórcio de governos, de governadores, que decidem algumas práticas únicas ali, em bloco, para conseguir comprar coisas baratas, para conseguir fazer estratégias ali para a região Nordeste. A ideia é maravilhosa, né, do ponto de vista de gestão. Só que não aconteceu isso durante a pandemia. A pandemia, e lembra que eu denunciei diariamente isso como titular da CPI, como eu fui na época, sobre esse escândalo. Um detalhe importante: foram comprados 48,7 milhões de reais em respiradores da indústria da maconha, que nunca tinha produzido nenhum respirador. Essa empresa só tinha 2 notas fiscais, 2 pequenas notas fiscais, e uma delas foi para o consórcio Nordeste, né? Quer dizer, é uma empresa de fachada. E evaporou, como a fumaça da maconha, evaporou esse dinheiro, não foi comprado um respirador. Aí você pergunta para mim, será que teve nordestino que morreu por isso? De um dinheiro do povo brasileiro, que foi utilizado dos impostos pagos pelas pessoas do Nordeste. E aí o dinheiro vai, 48,7 milhões, e não some esse dinheiro, né? Aí a gente denunciou, PGR, foi um escândalo nacional, que aí eu fico vendo colegas jornalistas, né, de vocês, mas de outros veículos, que foram cooptados e que ainda tem a insensatez de revelar ao vivo. Uma jornalista falou de um grande veículo de comunicação agora, semanas atrás, dizendo o seguinte: olha, a gente na época da pandemia, a gente via isso, esse escândalo, mas se entrasse nesse quesito, ia estar colaborando para o governo do então presidente Bolsonaro, a narrativa, olha só. Então deixaram de noticiar, de investigar, de ir à tona porque prejudicava. Ela confessou isso. Uma repórter confessa um troço desse, uma jornalista, né? Então, esse é o país do ódio que a gente vive, infelizmente, né? Da cegueira completa. Enquanto roubaram 48,7 milhões de reais, e que gente morreu por isso, conterrâneos meus morreram por isso, e esse dinheiro foi parar, uma parte ia parar em Araraquara. Olha Araraquara surgindo de novo aí no cenário,
né? O que é que tem a ver Araraquara com o Nordeste? Nada. Aí na investigação compraram carro, compraram outras coisas que não tem nada a ver, coisas assim, esdrúxulas, né? Que foi desvio. E aí esse processo vai parar na mão de um ministro que foi governador junto com o Rui Costa no consórcio Nordeste. Quer dizer, tem interesse, um conflito claro de interesse. Como é que pode isso dar certo? Então eu espero minimamente que o ministro Flávio Dino devolva isso. Isso para mim não dá, porque eu era governador nessa época aqui e não está correto. Então, se tiver o mínimo de bom senso, né, e de um compromisso ético, devolve isso para que caia outro ministro. Eu sei que esses sorteios aí são muito estranhos, né? Tudo de liberdade de expressão, de censura, de perseguição política, cai com o Alexandre de Moraes, né? É um sorteio incrível, é um homem de mais sorte no Brasil, porque cai tudo com ele, né? Ainda falam que sortear. No caso da CBF, não. No caso da CBF, quando o processo já está comum, não tem sorteio, vai sempre pro quem já começou, quem já teve julgamento em cima, mas não. Tiraram do André Mendonça, né, que tinha pedido para afastar o presidente da CBF na época, e jogaram para o Gilmar Mendes, que confessou que seu instituto tem contratos milionários com a CBF. Então esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil que temos para hoje, mas que a gente precisa mudar. E mudar com manifestações na rua, de forma ordeira, pacífica, mudar trocando os senadores, mas para trocar mesmo, para ficar poucos, os que estão aí. É só analisar como é que votaram, como é que se posicionaram, não cair em conta do vigário mais. Pegar senador que não tenha nenhum tipo de problema na justiça, processo, ver se ele se posiciona firme, ver se sente na alma que ele está firme contra os abusos do STF, por exemplo, né? Das pautas, no fim do foro privilegiado, questão da PEC antidrogas, ver o que é que ele pensa sobre aborto. O pessoal gosta de fugir desse tema também, mas revela muito o que pensa, o caráter, né? A forma de ver a vida, de valores e princípios do candidato. Trocar deputados federais é difícil, mas a população vai ter que buscar força nisso aí. Trocar deputados federais é difícil porque essas emendas, eu repito, cada senador tem direito a quase 80 milhões de emenda por ano. E deputado federal chega próximo aí, 60, alguma coisa. É difícil porque tem toda uma máquina que o cara acaba ali colocando para fortalecer aliados, dinheiro na prefeitura de um cara que é do mesmo partido, ou que ele está querendo cooptar, né? E aí é difícil, mas a população tem que entender que é possível virar. Eu estou aqui, por exemplo, graças a uma percepção de renovação clara da população do Ceará, com o poderoso que era presidente do Senado, estava com a caneta na mão, com apoio do governo federal, apoio do governo estadual, prefeitura, mas o povo disse, esse aí eu não quero mais, e começou a mobilização de formiguinha, e eu estou aqui, por uma diferença de 11.900 votos. Isso é 0,00 alguma coisa, né? Então, para Deus, nada é impossível. Agora a gente vai ter que sair da acomodação e colocar nosso pensamento, pegar uma bandeira de alguém que tenha coerência. Paraná está cheio de nomes maravilhosos, surgindo cada dia outros aí, como o advogado que teve lá, peitou lá no STF os abusos, né? Tem muitos outros nomes. Eu acho que o Brasil, cada estado sempre tem, né? E a gente precisa identificar e levantar a bandeira dessas pessoas. Ótimo, senador, a gente agradece sempre muito a sua participação, a sua disponibilidade e te espera sempre aqui no Entre Linhas, já é de casa, né? Muito obrigado, Mariana, doutor Frederico, parabéns pelo trabalho, vamos que vamos, vai dar tudo certo. Isso aí, até a próxima, senador.